Boa noite a todos da turma, boa noite, professor Celso. Então, hoje o nosso conteúdo é sobre a área indígena Raposa Serra do Sol. Nós vamos entender um pouquinho sobre o conflito nessa terra indígena e sobre a decisão do governo. Eu vou relembrar o passo a passo do ano após ano, certo? Em 1998, o Ministério da Justiça ele publica na portaria número 820 de 11/12 que declarou como de posse permanente indígena a terra indígena Raposa Serra do Sol. A partir de então, a FUNAI e o INCRA eles iniciaram o levantamento das benfeitorias realizadas pelos ocupantes da região. Em 1999, a homologação da Raposa Serra do Sol passou a ser alvo de contestação judicial entre o Estado de Roraima e a União. O MPF, então, pediu ao STF que se declarasse competente para julgar as ações dos fazendeiros locais contra a Portaria 820 de 1998, que declara a posse definitiva da reserva aos índios. Passando-se alguns anos, em 2005, o então presidente Lula, Luiz Inácio da Silva, ele assinou o decreto que homologava de forma contínua a terra indígena Raposa Serra do Sul. Então o INCRA, ele começa o reassentamento dos não índios na reserva, onde o órgão ele pretende reassentar 180 famílias. Dessas 180, das quais 130 elas requerem os lotes de 100 a 500 hectares e as outras 50 reivindicam parcelas de até 100 hectares. Em 2008, mais precisamente em março, o Procurador-Geral da República, o senhor Antônio Fernando Souza, ele encaminhou recomendação ao presidente e ao ministro da Justiça promovendo para que promovam a imediata retirada dos não indígenas da área, da reserva, certo? E a recomendação ela foi enviada a pedido dos ocupantes, a pedido do Ministério Público Federal, do MPF em Roraima. Em abril, o STF ele suspende qualquer operação para a retirada dos não índios da reserva, impedindo que a Polícia Federal dê continuidade à operação Opatacom 3. Então, nisto, a decisão ela foi unânime e ela vale até que a corte julgue o mérito das ações principais que versem sobre a demarcação da reserva, onde o presidente, então, ele homologava de forma contínua a área indígena em Roraima. O reconhecimento dessa terra foi uma reivindicação histórica para os índios da região. No mês de abril, o STF ele extinguiu todas as ações que contestavam a demarcação das terras. Teve também um fato onde um arrozeiro ele foi condenado por 12 meses, ou seja, 1 ano de prisão, por agredir um oficial de justiça quando o mesmo foi citá-lo sobre o processo de desocupação da área indígena. Em 2006, o STF ele manteve por unanimidade o decreto sobre a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Em 2007, o STF, em junho, ele determinou a desocupação da reserva por parte dos não índios. Em setembro, os chefes indígenas da Serra do Sol, juntamente com alguns representantes do governo federal, assinaram uma carta compromisso, onde este documento, eles afirmavam que não queriam mais se envolver nos conflitos pela retirada dos não índios que ainda permanecem no local. No final do ano, os risicultores, então, eles pedem ao MJ que esperasse ao menos até a colheita da safra de arroz. Porém, após a safra, eles não se retiraram. Foram até... A mais recente polêmica na região ocorreu uma década após esse caso dos arrozeiros.
Então, dessa vez, foi a questão da invasão garimpeira, influenciada por um projeto de mineração do governo Bolsonaro. A região dessa terra indígena, Raposa Serra do Sol, está frequentemente na mira dos exploradores, pois é rica em recursos naturais, tais quais ouro e diamante. Nesse caso dos garimpeiros, foi orientada a saída imediata de todos os não indígenas do local. Como a própria Secretaria Especial de Saúde Indígena reconhece, os povos indígenas eles são mais suscetíveis a infecções respiratórias, como é o caso da Covid-19. Então, isso ocorreu já durante a pandemia e essa retirada dos não indígenas foi muito pela questão da saúde dos indígenas. Essa secretaria indica que até hoje infecções respiratórias é uma das principais causas de mortalidade infantil indígena. Em todo o território brasileiro, encontram-se um pouco mais de 720 TIs, terras indígenas. Dessas, 98% são situadas no estado do Amazonas, que é justamente o estado em que tem o maior nível de preservação natural do Brasil e da América, cerca de 23% de todo o território estadual é reservado aos povos indígenas. Considerando a área total do Brasil, apenas 13,8% das terras são legalmente reconhecidas como indígenas, um número baixíssimo, vendo que esse país um dia foi completamente povoado por essas pessoas, A Raposa Serra do Sol abriga atualmente mais de 26 mil indígenas, num total de terras que ultrapassa a marca de 1.747.000 hectares. Olá, aqui é a Mayara. Eu vou falar um pouco sobre a ligação do pensamento de John Locke com o caso Raposa Serra do Sol. Então, mediante todo o conflito e as trocas de acusações, os fazendeiros e políticos apresentaram ao STF uma petição exigindo que as terras dos índios fossem reduzidas, visto que eles consideravam os indígenas como um obstáculo para o desenvolvimento do Estado. Em 2009, a maioria dos juízes do STF votaram a favor dos índios, dando o direito às suas terras, advertindo que o território fora demarcado de acordo com a Constituição. Mas como podemos ligar John Locke a este caso? Como é de nosso conhecimento, John Locke foi um filósofo inglês, conhecido como pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. Então, sim, nós podemos afirmar que John Locke concordaria com a decisão tomada pelo STF, visto que ele coloca a propriedade como um direito natural, ou seja, um direito inerente ao homem, dele não se destacando. Segundo o filósofo, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. A esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. Então, por ser natural, a propriedade é um direito que deve ser respeitado por todos, inclusive pelo próprio Estado, uma vez que é um direito advindo da lei da natureza e, portanto, anterior a ele mesmo. Assim, o Estado, por meio do poder soberano, não pode intervir na propriedade do indivíduo sem o seu próprio consentimento.